Bem-vindos então a mais um vídeo sobre programação em Rust, aprendendo a linguagem Rust do zero. Neste vídeo aqui, a gente vai ver um pouquinho sobre o tipo Slice e o que ele faz pra gente. Mas, antes de tudo, aquele ritual de sempre do YouTube, deixa uma curtida aí, se inscreve no canal, comenta alguma coisa e compartilhe com seus amigos e com quem queira aprender a linguagem Rust. Vamos só fazer uma revisão rapidinho aqui. A gente está no capítulo 4, que é entendendo o ownership, ou posse em português, né? A gente viu o que é o ownership, que é o conceito de que cada valor no Rust ele tem que ter apenas um dono por vez, e quando aquele valor sai de escopo, o valor é descartado, ou seja, ele é desalocado da memória. E a gente viu isso então 2 aulas para trás. Na anterior a gente viu sobre referências e emprestar, né? O borrowing, que é emprestar, e com isso a gente aprendeu como que a gente passa o escopo de um valor para dentro de uma outra função, sem que o escopo original que emprestou aquele valor perca aquela referência, né? Porque a princípio ele vai perder, sempre tem que ter um dono a todo o valor no Rust. E bem no finalzinho então, mas antes então a gente viu então como que a gente passa uma referência para dentro de uma função, né, dessa maneira que não se perca o contexto original dela, que é passando esse símbolo aqui, que é o E comercial, o ampersand em inglês, né? E a gente viu então que isso dá o direito de leitura para um escopo interno, mas não de escrita, né? Mas se você quiser fazer um emprestar com direito de escrita também, você pode usar o E comercial seguido da palavra multi, que você então vai estar passando uma referência mutável para aquele escopo interno. E a gente viu também que cada valor que é referenciável pode ter apenas uma referência mutável por vez. Você não pode ter 2 referências mutáveis por vez de um valor. Você pode ter várias referências de leitura, né? Mas apenas uma mutável por vez. Então, aí bem no finalzinho ele fala que o próximo tipo então, que a gente vai ver é o Slice, né? E eu, como estou também aprendendo aqui do Rust do zero, junto com vocês que acompanham, eu também não sei, então vamos ver o que é o Slice. Então, o Slice, que traduzindo pode ser tipo fatia, né? Em português, eu acho, deixa você referenciar uma sequência de elementos contíguos em uma collection, em uma coleção. O Slice é um tipo de referência, mas que não envolve posse. Tá bom? Então, aqui, um pequeno problema de programação. Escreva uma função que recebe uma string de palavras separadas por espaços e retorna a primeira palavra que ela encontrar naquela string. Se essa função não encontrar um espaço na string, toda a string deve ser uma palavra apenas, então toda a string tem que ser retornada. Então ele coloca uma observação aqui para o propósito de introdução de slices de string. A gente está assumindo apenas conteúdo ASCII nessa seção e uma discussão mais a fundo sobre lidar com o UTF-8 ficará então nessa seção aqui do capítulo 8. Então tá. Vamos trabalhar como que a gente escreveria a assinatura dessa função sem usar o slice para entender o problema que o slice vai resolver. Então a gente declararia uma função chamada firstWord, primeira palavra, que recebe uma referência de uma string. E ele coloca aqui um retorno com um ponto de interrogação, né? A função firstWord tem um parâmetro de uma string. A gente não precisa de posse, então isso está ok, né? No Rust idiomático, funções não tomam posse dos seus argumentos, a menos que eles precisem, e a razão para isso vai ficar mais clara à medida que a gente avança. Mas o que a gente deveria retornar? A gente não tem uma maneira de falar sobre uma parte de uma string. No entanto, a gente poderia retornar o índice do fim da palavra indicado por um espaço. Então vamos tentar isso mostrando aqui na listagem 4.7, né? Então ele cria uma função
A first word recebe string, né, retorna um usize, que seria então o índice na string desse final. Declara então essa variável bytes e passa a string como as bytes, né? Esse aqui deve então converter a string para uma sequência de bytes. Então ele itera para i e referência de para i e item em bytes enumerates. Se o item for igual a um espaço, né, esse aqui ele está convertendo para bytes, né, se for como no Python, né, imagino que ele está convertendo para bytes, então ele vai retornar esse i que é o índice. Né? Se não, ele vai retornar o tamanho da string, ou seja, o índice final dela, afinal vai ser a string inteira a palavra. Porque a gente precisa ir através elemento por elemento da string e validar se o valor é um espaço, a gente então vai ter que converter nossa string para um array de bytes usando esse método asBytes, que é esse aqui, né? Que nessa linha aqui ele está fazendo isso então, declarando uma variável que é um array de bytes. Então a gente cria um iterador sobre esse array de bytes usando a palavra iter, que é um método que pertence então a essa classe, a esse objeto bytes declarado aqui em cima. A gente vai discutir mais sobre iteradores em detalhes no capítulo 13. Por enquanto, saiba que o iterador é um método que retorna cada elemento em uma coleção e ela enumera o resultado do iter e retorna cada elemento como parte de uma tupla ao invés. Ou seja, ela retorna então o índice na palavra i, e esse aqui é o valor em si, né, que é o item. Né? Por isso que a gente está comparando o valor em si com o binário de um barra de espaço, mas a gente está retornando o i, que é o índice. Né? Então é por isso que ele está fazendo isso aqui, está declarando uma tupla que o primeiro elemento é o índice e o segundo é o valor. Isso é mais conveniente do que calcular o índice por nós mesmos, com certeza, né? Senão a gente teria que declarar um contador ali em cima e contar. Então, porque o método enumerate retorna uma tupla, a gente pode usar padrões para destruir essa tupla. A gente vai discutir mais sobre padrões no capítulo 6. No loop for, a gente especifica um padrão que tem o i como índice na tupla e o item, seguido desse e comercial, para um único byte nessa tupla, né, para um byte individual nessa tupla. Porque a gente recebe uma referência ao elemento através dessa chamada aqui, né? Primeiro o iter e depois o enumerate. Então a gente usa o e de referência no padrão. Bom, isso aqui a gente vai entender melhor no capítulo 6. Por enquanto, o que a gente precisa entender então é que isso aqui vai percorrer esse array de bytes e vai dar para a gente tanto o índice quanto o valor naquele array de bytes, né? Então, por que o método enumerate retorna uma tupla? A gente também pode usar o padrão para desestruturar a tupla. Não, esse aqui eu já li. Dentro do loop for, a gente procura pelo byte que representa então o espaço, usando o byte, o literal, a sintaxe literal, né, que é a própria barra de espaço. E passa o bzinho para representar um byte. Se a gente encontrar um espaço, a gente então retorna a posição. No mais, a gente segue até o fim, né, e retorna o length, o tamanho da string. Então, agora a gente tem uma maneira de encontrar o índice no fim da primeira palavra da string, mas tem um problema, a gente está retornando um usize, o tipo do retorno, né? Por si só. Mas é só um número significativo, né, que faça um significado para a gente no contexto da string. Né? Em outras palavras, porque é um valor separado da string, não tem garantia que vai ser válido no futuro. Considere o programa da listagem 4.8 que usa o first word definido acima. Né? Então a gente declararia uma variável mutável chamada s, que recebe o valor hello world, e passa declara uma palavra word, né? Que é o resultado dessa first word, essa função que a gente declarou aqui em cima, recebendo então uma referência da string s. E logo abaixo a gente chama o clear, que esvazia a string, fazendo que ela seja uma string vazia. Então, aqui a partir desse ponto, o word
ainda tem o valor de 5 aqui, mas o S não mais tem o conteúdo que a gente queria usar com esse valor de 5, né? Então, o word é totalmente inválido, né? Esse word aqui, porque afinal ele está um índice que não aponta para nada, né? Uma string, porque agora o S é uma string vazia, então ela não tem o índice 5, né? Que foi retornado aqui. Então, se preocupar com o índice no word, ficaria fora de sincronia com o dado em S. E isso é tedioso e é muito propenso a erros, né? Gerenciar esses índices é ainda mais difícil se a gente escrever uma função second word, que a assinatura então teria algo assim, segunda palavra que se retornaria, então a segunda palavra separada por barra de espaço, né? Teria que retornar 2 e o size, né? 2 tamanhos. Então agora a gente está tendo que a gente teria que rastrear tanto o início e o fim do índice, para ver onde que termina a primeira barra de espaço e começa a segunda barra de espaço. E a gente teria, então, mais valores que teriam que ser calculados do dado em particular, mas não estão ligados a esse estado em si. A gente tem, então, 3 variáveis não relacionadas uma com a outra, flutuando por aí, que precisariam ser mantidas em controle, né? Então, por sorte, o Rush tem a solução para esse problema, que é o slice. O slice de uma string é uma referência a uma sequência contígua de elementos da string e se aparece mais ou menos assim. Então aqui ele declara uma string S, que é o hello world, que é do tipo string, né? Aquela que a gente viu que fica na heap, né? Na memória heap. Não é uma string literal. Depois ele declara uma variável chamada hello, que vai então do elemento 0 até o elemento quinto dessa string S aqui. Então repara que ele está passando a referência de S de 0 até 5. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vai até aqui. Imagino que vai até o 4, na verdade. O 5 é o elemento máximo, né? E depois o word, que começa a partir do 6 e vai até o 11. Né? Então 6, 7, 8, 9, 10. E o 11 então seria só o limite superior. Então, ao invés de uma referência para a string inteira, o hello é uma referência à porção da string especificada nessa parte extra aqui, né, de 0 a 5. A gente cria então o slice usando um range dentro de colchetes, especificando então o índice final e o índice inicial e o índice final, onde o índice inicial é a primeira posição do slice e o índice final é mais do que a posição final desse slice, né? Internamente o slice, a estrutura de dado, guarda a posição inicial e o tamanho do slice, que corresponde ao ending index, menos o starting index. Então, no caso do word, que é declarado como de 6 a 11, você vai ter um slice, então, que é uma estrutura de dado que contém um ponteiro ao byte, apontado pela sexta posição, com o length, com o tamanho de 5, que é 6 menos 11. Ou seja, e realmente o word tem 5 letras, 5 bytes. Então você guarda apenas o endereço de memória dessa posição aqui, word, mais o tamanho 5, ou seja, a partir dessa posição você conta 5 e chega até o final aqui. Então isso aqui, ele mostra aqui inclusive aqui no diagrama, né? O S é uma string que esses aqui são dados que estão armazenados então na stack, um ponteiro para o endereço de memória da hello world, uma length de 11 e uma capacidade de 11, que a gente já viu anteriormente o que cada um desses significa, e o word, que foi declarado aqui, esse aqui, também os dados que estão na stack, contendo apenas o ponteiro para essa posição aqui, para a sexta posição da string, e com tamanho de 5. Note que não tem a capacidade aqui nesse caso, né? Então, com a sintaxe de range do Rust de 2 pontos, se você quer iniciar no índice 0, você pode deixar o valor antes de 2 pontos, né? Em outras palavras, os dois aqui abaixo são iguais. Então, eu posso declarar slice tanto de 0 até 2, que vai pegar então 0 e 1, que é esse re aqui, né? Ou então eu posso simplesmente omitir o 0 e colocar ponto 2, que ele já vai assumir que a primeira posição é o 0. Se eu não especificar, né, a primeira posição como ele escreveu aqui, né, é equivalente a essas duas linhas aqui. Então,
pela mesma maneira de escrever, se o seu slice inclui até o último byte da string, você pode ignorar o número final, né? O número de trailer aqui final, que significa que esses dois aqui são iguais. Ou eu posso declarar um slice de 3 até o final, que 0, 1, 2, 3 até o final, ou então simplesmente de 3, 2 pontos, que vai até o final também. Muito legal isso aqui. Você pode também descartar os dois valores para pegar uma slice da string inteira. Então esses dois aqui são iguais. Posso declarar uma slice que vai de 0 até o tamanho, ou então posso declarar uma slice apenas contendo 2 pontos, que já vai ser o próprio string inteira, né? Por que eu faria isso, eu não sei, né? Vamos ver mais à frente por que ele faz isso, ao invés de referenciar a própria string. Afinal, o slice, como a gente viu aqui em cima, né, seria então algo que esteja apontando para o primeiro endereço da memória e que tenha o tamanho da própria string também. Então, meio que seria equivalente ao próprio S, né? Então, note que o range do slice, né, o intervalo do slice, deve ocorrer em uma fronteira de caractere UTF válido. Se você tentar criar uma string, de slice de string, no meio de um caractere multibyte, seu programa vai falhar com um erro. Entendi, é porque o TF pode ter mais do que um byte, né? São letras que pode ter mais de um byte. E talvez, vamos supor que você tem uma letra de 2 bytes ou 4 bytes, se você tentar fazer um slice dividindo essa letra no meio, você vai estar perdendo informação e o UTF-8 então não vai poder calcular qual que é o valor certo dessa, qual que é o caractere certo, né? Afinal você está tirando bytes do valor. Não é que nem o ASCII, onde todo o caractere tem só 8 bytes. Então, com toda essa informação, vamos reescrever nosso programa First Word para retornar uma slice. O tipo que significa string slice está escrito com referência str, né? Então aqui ele cria uma função first word, recebe uma referência de string chamada s e retorna também uma referência str aqui, né? Que é o tipo que significa slice de string, que é esse aqui, né? Então esse aqui significa uma slice de string. Então ele, mais uma vez, ele cria um array de bytes da string, depois ele itera nesse array de bytes, pegando o índice e o valor, e aí ele procura até chegar a um valor que seja igual a um barra de espaço em binário. Quando ele acha, então ele retorna um slice de 0 até o índice, e se ele encerrar esse for aqui sem encontrar, ele vai retornar um slice que contém a string inteira, mas no entanto ele vai retornar como do tipo string slice. Então vamos ver isso aqui em ação, esse código. Deixa eu apagar esse aqui do vídeo anterior. Vou deixar só esse hello aqui, esse string hello world. fn first word, né? Deixa eu mais uma vez parar o autocomplete. Porque o autocomplete atrapalha para estudar. First word recebe uma referência de string chamada s e retorna uma referência de slice, que é dessa maneira que se escreve. Então a primeira coisa que ele faz é let bytes, né, igual a s as bytes. Tentar não ficar vendo para forçar o cachorro aqui para funcionar, né? Então para i, que é o índice, e depois o item, né, que é o valor, in bytes, como é que é item, né? iter.enumerate if acho que não precisa de barra do if item igual a b, caractere de espaço, eu vou retornar o slice, que é o comercial S de 0 até I, né? E se eu não encontrar, eu vou retornar o comercial de OS, 2 pontos, que vai até o final. É isso? E é item, né? Beleza? Bytes, iter. O iter tem um abre e fecha parênteses aqui. Enumerate. If item igual
O item aqui não tem referência. Byte. Retorna então a referência de S. Tem que botar um return aqui, né? Achava que não precisava botar o return, né? Como seria aqui também. Mas ele não fez isso aqui em cima? Não, ele retornou, né? Enfim. Então a gente recebe o índice para o fim da palavra da mesma maneira que a gente fez na listagem 447. Olhando primeiro a ocorrência de um espaço. Quando a gente encontra esse espaço, a gente retorna um string slice usando o início dessa string e o índice do espaço como o início e o fim como índice final, né? Agora, quando a gente chamar o first word, a gente recebe um valor único que já está atrelado ao dado em si. Esse valor é feito de uma referência ao ponto inicial da slice e o número de elementos dessa slice, como a gente viu lá em cima, né? Então, retornando uma slice também ficaria da mesma maneira uma função second word, né? A gente poderia simplesmente receber uma slice também da mesma maneira, né? Agora a gente tem uma API direta que é muito mais difícil de ter um erro, porque o compilador vai garantir que a referência à string se mantenha válida. Lembre-se no bug do programa 4.8, quando a gente chega ao índice ao fim da primeira palavra, mas então se a gente limpa a string, o nosso índice ficaria válido. Aquele código logicamente está incorreto, mas não nos mostra um erro imediato. O problema se mostraria mais tarde se a gente tentasse usar o índice com uma string vazia. Só uma observação aqui também, né? Isso aqui é um exemplo bobo, né? Afinal, mas é um exemplo que faz sentido, mas se você programa mais tempo, né? Porque, mas por que eu retornaria uma string aqui e uma posição aqui, depois eu limparia a string? Isso não faz sentido, não faz sentido num programinha pequenininho de 3 linhas desse, né? Mas se você está lidando então com um programa que tem milhares de linhas e várias referências, isso aqui, talvez alguma referência em algum ponto estaria limpando essa string, e se você aqui mais à frente tentasse acessar essa string nessa posição, você estaria acessando uma posição inválida, né? Então é isso que ele quis dizer aqui com essa questão. Então. O slice então faz esse bug impossível e deixa a gente saber que a gente tem um problema com o nosso código muito mais cedo. Usando a versão slice do first word, a gente teria um erro em tempo de compilação. Então se a gente faz dessa maneira aqui, recebe o first word igual word e tenta fazer um clear, ele dá um erro de compilação. E ele mostra que não pode emprestar S como mutável porque aqui, né, essa parte aqui, porque eles também está emprestado como imutável, que é aqui. É isso mesmo aqui, ó. Aqui ele está sendo emprestado como imutável e aqui como imutável também, né? Porque não é uma referência mutável, né? Então se eu tentasse, por exemplo, let word igual a first word de S. É isso, né? Referência de S no caso. E esse é o s.clear e depois print line the word is word. É isso mesmo. Vamos ver o que dá. Esse aqui vai dar um erro, né? Como a gente já viu. Então é a mesma coisa lá, né? Não é clear, né? Opa, é clear aqui. Outro erro. Clear. Aí, viu? Aqui agora deu o mesmo erro que ele mostrou lá. Agora então, se eu tirar esse clear daqui, em tese ele tem que funcionar, né? Isso mesmo. The word is hello. É a primeira palavra, né? Então se eu colocasse outra palavra aqui antes do hello, ele vai imprimir essa palavra, né? The word is tatatá. Então, lembre-se que das regras sobre emprestar que a gente viu anteriormente, né? Se você tem uma referência imutável a algo, a gente não pode também ter uma referência mutável, porque
o clear precisa de truncar a string e precisa ter uma referência mutável para isso, né? Afinal, ele vai mudar ela, né? O print line também, depois da chamada do clear, usa a referência do word. Então, é uma referência imutável que deve estar ativa naquele ponto, né? O Rust não permite que a referência mutável em clear e a referência imutável em word existirem ao mesmo tempo e a compilação falha. Não apenas o Rust fez a nossa API mais fácil de usar, mas também eliminou uma inteira classe de erros em tempo de compilação. Então é isso aí. Então strings como string literals como slice, né? Lembre-se que a gente falou sobre strings literais sendo armazenadas dentro do binário. Agora que a gente sabe sobre slice, a gente pode, de forma devida, né, entender strings literais, né, que é esse caso em que você passa simplesmente as aspas diretamente com o valor, né. O tipo S aqui é um slice de uma string, né, é uma slice apontando para aquele específico ponto no binário. E é isso também porque as strings literais são imutáveis, né? Porque as referências de slices são referências imutáveis. As string slices como parâmetros. Sabendo que você pode pegar slices de strings e valores de strings, faz a gente ter mais uma melhoria na função firstWord, que é em sua assinatura. Note então que ele recebe uma string e retorna então um slice de uma string. Um Rusticiano, né, mais experiente escreveria essa assinatura como mostrado abaixo, ao invés, porque nos permite usar a mesma função tanto na string, tipo string, quanto no slice de string, né? Então ele passaria simplesmente a first word como uma slice de string e retornaria outro slice de string, né? Se você tem uma slice de string, né, uma fatia de string, a gente pode passar diretamente. Agora, se você tem uma string apenas, né, com S maiúsculo, a gente pode passar um slice da string ou uma referência àquela string. Essa flexibilidade toma vantagem de correções dereferenciais, talvez, né, com uma característica que a gente vai cobrir nesse capítulo, nessa seção do capítulo 15. Então, definir uma função que recebe uma string slice ao invés de uma referência a uma string faz a nossa API mais geral e útil sem perder nenhuma funcionalidade. Então, é verdade, porque a gente poderia passar várias partes diferentes, né? Ele declara aqui uma string hello world e depois ele chama o first word com slice de strings, tanto parcial como inteiro. Então eu poderia passar tanto a primeira palavra dentro da string inteira, ou então a primeira palavra dentro de um intervalo da string. Afinal, a gente não está passando a string inteira. Ou seja, isso aqui é uma maneira boa de fazer, pegar substring, né? Usando, fica uma dica também, quando quiser trabalhar com substring no Rust, usar o string, a slice da string, né? A gente declararia uma string, mas todo o tratamento seria feito como uma slice, né? O first word também funciona com referência de uma string, né, com S maiúsculo, que são equivalentes a uma slice inteira de uma string, né? Então, como aqui, por exemplo, ele está passando simplesmente a própria string diretamente e não a slice, mesmo se o cabeçalho for desse tipo aqui. Então vamos mudar lá para ver. Se eu mudar essa chamada aqui, ao invés de um str eu passar, ao invés de uma string eu passar um str, então tem que funcionar aqui, né? Funciona. Agora se eu quiser, eu tenho essa string grandona aqui. Agora se eu quiser apenas a palavra a partir daqui, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a partir do 8 eu poderia simplesmente mudar aqui 8, 2 pontos, que aí eu passaria só aquele intervalo a partir do 7, né? Não, a partir do 9, então viajei. Eu pegaria a primeira palavra a partir daqui, né? Que é o índice dessa letra aqui, que começa em 9 e vai até o final. E aí eu posso trabalhar tanto com a string inteira como um intervalo da string aqui. Interessante isso. E o first word também funciona com slices de string literal. Então ele declara essa string literal aqui e ele passa também
o MyString literal como intervalo aqui, né, um slice de 0 a 6, ou então ela inteira. E porque string literal são literalmente string literals, também são literalmente slice de strings, também funcionaria. Aqui. Então, o melhor tipo de todos vou trabalhar com string pelo que eu entendi, então é o slice, né? Porque você tem mais flexibilidade de passagem de endereço dela, né? Outros slices, né? String slices, como você pode imaginar, são específicos ao string, mas tem mais slices genéricas também, considerando esse array aqui. Então ele declara um array de números inteiros, vai de 1 a 5. Como a gente quer referenciar só uma parte de uma string, a gente poderia também referenciar uma parte de um array, que a gente faria dessa maneira, né? Da mesma sintaxe, né? Só passar o slice, que é esse tipo de range aqui, né? Você passa uma chaves e um range, então você passaria aqui, então começaria do 1 e varia até o 3, né? 0, 1, 2, o 3, ou seja, isso aqui seria apenas o 2 e o 3, como ele está comparando aqui, né? Um assert equal aqui. Beleza, funciona da mesma maneira de slice, armazena uma referência ao primeiro elemento e o tamanho. Você pode usar esse tipo de slice em todos os outros tipos de collections em geral, né? Então a gente vai ver mais sobre collections no capítulo 8. Então, resumindo, então, o conceito de posse, de emprestar e de fatias, né, de slices, garantem a segurança de memória do programa do Rush em tempo de compilação. O Rush é uma linguagem que te dá controle sobre como o uso da memória, da mesma maneira que outras linguagens de programação sistêmicas, né? Mas ter a posse do dado automaticamente limpa aquele dado quando o dono sai de escopo, significa que você não tem que escrever e debugar código extra para ter esse controle. Então, a posse afeta como várias partes do Rust funcionam. A gente vai ver mais sobre esses conceitos em diante, através do resto do livro. Então, vamos agora para o capítulo 5 e olhar para agrupamentos de pedaços de dados juntos usando uma struct. Então é isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Agradeço a presença de todos e até a próxima.